Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Evangelho de João, capítulo 4, o verso de número 34. João, capítulo 4, verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, a gente tem ali no telão. A gente ainda escuta algumas folhinhas. A maior parte do pessoal hoje não abre a Bíblia, ele liga a Bíblia, né? Que também está valendo, importante mesmo é ter a palavra no coração, né? Mas para ela ir para o coração, a gente precisa de uma plataforma, a gente precisa de uma leitura diária, um devocional, seja no telefone, seja no papel, né? Mais do que propriamente ouvir, mas também procurar, conhecer, ler. Diz assim a palavra do Senhor: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Palavras de Jesus Cristo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua extraordinária, poderosa, viva e eficaz palavra. Nos apresentamos, Senhor, diante do Senhor com o nosso coração disposto, disponível para o teu tratamento e disposto, Senhor, para ouvir a tua palavra que desperta a nossa fé, o nosso propósito. Então fala conosco, Senhor, fala de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer em nós, fala na tua multiforme graça. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Eu li um verso, eu li uma frase, eu li uma palavra de Jesus, que acontece dentro de um contexto, de uma das passagens e de histórias do ministério de Jesus, que eu acredito ser uma das mais relevantes e belas, que é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. João capítulo 4, início do capítulo, diz que Jesus estava vindo da Judeia, rumo à Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria, que fica no território de Israel, entre as duas regiões. Samaria está localizada, e Samaria não era outro país, Samaria não era outro povo, Samaria era o povo de Israel dividido, era o resultado e a consequência de uma divisão que havia acontecido 1000 anos antes, quando Salomão pecou contra o Senhor, diante da desobediência do Deus que havia lhe dado sabedoria, poder, dinheiro, fama. Nunca houve homem tão sábio como Salomão, nunca houve homem tão rico como Salomão, nunca houve outro rei tão famoso quanto Salomão. E Salomão era filho de Davi e recebeu o legado do seu pai, que por muitas guerras e muitos conflitos conseguiu estabelecer um reino forte naquela região, o reino de Israel. E agora Salomão vem para ampliar, para estabelecer paz, para fazer com que as coisas tomassem proporção. E Salomão recebeu uma palavra do Senhor: cuidado, não se case com mulheres estrangeiras, porque elas certamente te desviarão. Você sabe, se você já estudou a história de Salomão, que o calcanhar de Aquiles dele, o grande erro dele, foi ter se casado de fato com muitas mulheres estrangeiras. E o problema das mulheres estrangeiras era a sua devoção, as suas idolatrias, os deuses a quem elas serviam, que não eram os deuses ou o Deus de Israel. E com isso então Salomão desviou o seu coração. Salomão foi o executor do templo, que foi a grande planta que Deus deu a Davi, os recursos, e ele executou a casa do Senhor. Mas diz a palavra que ele chegou a edificar outros templos, outros altares para outros deuses, por causa do seu desvio, do seu coração.
E isso trouxe uma consequência às futuras gerações. A desobediência de Salomão fez com que, quando ele morresse, o seu reino fosse dividido. Deus havia dado uma promessa a Davi: nunca mais deixará de ter um descendente teu no trono, por causa da minha aliança contigo, Davi, que é muito amado, que foi fiel, que tem um coração segundo o meu coração. Então nunca deixarei de estabelecer um filho teu no trono. Mas por conta do pecado de Salomão, o reino foi dividido. 11 tribos foram para o norte, das 12 tribos, ou 10 tribos para o norte, e 2 ficaram no sul, que foi a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e todas as outras se dividiram. E então surgiu dentro de Israel 2 capitais: Jerusalém, que já era a primeira capital, que era a capital do povo, a capital da nação, e a capital, segunda capital, foi estabelecida Samaria, na região de Samaria. E esse povo agora se dividiu, e esse povo dividido eram irmãos. E o texto vai dizer que Jesus, ao chegar, a mulher samaritana disse que um judeu não falava com um samaritano, mas Jesus estava num poço, o poço de Jacó, e ela diz assim: o poço do nosso pai Jacó. Ou seja, somos irmãos, mas estamos divididos. Somos irmãos, mas estamos rachados. Quantas famílias que a gente conhece, que são família, que é um mesmo DNA, mas estão divididas, estão rachadas. E às vezes a divisão não acontece nem propriamente naqueles que estão nesse momento vivendo, é resultado de erros passados. Mas o Senhor Jesus é aquele que converge todas as coisas. O Senhor Jesus é aquele que traz unidade e união novamente. O Senhor Jesus é aquele que restabelece a conexão. Ele deseja fazer isto. E a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria, porque ele era um caminho a ser percorrido, mas ele para ali para trazer um ajuste, ele para ali para trazer um alinhamento, ele para ali para trazer uma reconexão. O texto vai dizer que ele fica 2 dias na cidade de Sicar, e nesses 2 dias ele é reconhecido como o Senhor, mais do que propriamente o reconhecimento pela palavra que ele liberou e pela consciência daqueles que ali estavam de que ele era Jesus. Havia essa questão cultural muito forte, um samaritano reconhecer um judeu como Salvador. E ali Jesus, ele trata algumas conversas importantes com a mulher, e uma delas ele diz assim: é necessário, pois é chegada a hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós queremos ver a manifestação da glória do Senhor, e o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoração não é música, adoração não é uma canção, adoração não é um instrumento tocando, adoração não é uma mão levantada. Isto são ferramentas de adoração, instrumentos para a adoração, formas de expressar a nossa adoração. A adoração genuína é em espírito e em verdade. Quando a palavra fala de espírito, a palavra está falando de essência, de originalidade. Quando a palavra fala de verdade, a palavra está falando de consciência, de conhecimento. Então, o que é adoração genuína? É uma adoração onde você faz com a tua essência, quem você é. Qual é a tua essência? Como você é? Talvez você seja um pouco mais introvertido, mas é a tua essência. Talvez você seja um pouco mais extrovertido, mas é a tua essência. Adoração não é um dogma, adoração não é um modelo, nunca santifique um método. Talvez você tenha aprendido que a adoração é de fato sair sapateando, fazendo fogo, o sapatinho de fogo, porque lá numa determinada, num determinado ministério, numa determinada denominação, esta era a prática meio que coletiva, e você aprendeu que aquilo.
é adoração desde que seja genuína para aquele que o faz. A maior parte faz por imitação, e Deus está olhando e está dizendo: isso não é você. Eu conheço a tua essência. Tira a tua máscara. Eu quero é você na sua originalidade, na sua versão original. Quem você é? Eu nunca me esqueço o dia que o Senhor me chamou para pregar a palavra, e eu havia perdido o meu pai. Eu estava vivendo um conflito interior, porque a gente sempre procura referenciais. É comum, é digno que você tenha referências. Agora, referência não torna você uma cópia. Referência é para te inspirar, não para te deformar. E eu nunca me esqueço um dia que eu estava orando, dizendo: Senhor, eu preciso pregar, mas eu não sei como é que prega. Eu comecei a falar com um pastor, com outro, e eu fazia perguntas do tipo: como é que você prepara um sermão? Porque estava dentro de mim uma ebulição, palavras Deus dando, e eu não sabia como botar para fora. E eu pensava: como é que faz? Escreve, faz texto, pós-texto, introdução, primeira parte, segunda parte. E eu comecei a perceber que cada pastor tinha um método de formatação, de montagem e principalmente de apresentação. Eu comecei a perceber que os pastores que para mim eram referências tinham o seu estilo de pregar, e eu fiquei pensando: qual o estilo? O que eu adoto? O que eu faço? Aí um dia o Senhor falou claramente: Fernando, eu te dei características próprias, e eu espero que você as use. Não imite, seja quem você é. Adore em espírito, adore em essência. E aí eu não desenvolvi um método, eu simplesmente deixei fluir. O que o Senhor quer é poder fluir através de você. Quem você é? Na filosofia, Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. É importante você descobrir quem você é, descobrir qual é a tua identidade, saber, se conhecer. A gente se conhece quando a gente reflete, quando a gente pensa, quando a gente se analisa, quando a gente faz autocríticas, quando a gente observa quem nós somos, quando nós paramos de ter as pessoas como um modelo a ser imitado e tê-las apenas como uma referência, talvez de sucesso, de lugar onde chegou, mas você não precisa fazer exatamente igual. Você é quem você é, como Deus fez você ser. Deus não criou nós em esteiras de uma produção em série. Você é fora de série. Adore ao Senhor na essência e na verdade. Adore ao Senhor com conhecimento de quem Ele é. Conheçam e prossigam em conhecer. Por isso que eu tenho falado tanto nos últimos tempos sobre a fome e a sede de conhecer a Deus, porque o Senhor está procurando quem adora em espírito e em verdade. Não é que encontra, será encontrado pelo Senhor. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É tempo de nós conhecermos a nossa essência, sabermos quem somos na nossa originalidade e conhecermos o Deus que nós servimos, e aí então a nossa adoração atrairá a atenção do Senhor, e quando o Senhor chegar, a glória vai se manifestar. Adorar em espírito e em verdade. Jesus disse isso àquela mulher, e aquela mulher ficou impactada, e diz a palavra que ela deixa o seu cântaro ali onde ela está, porque Jesus fala com ela sobre a água da vida, dizendo que Ele é a água, que aquele que beber dele nunca mais tem sede, mas fluirá do seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher sai, e os discípulos, que um pouquinho antes dela sair, haviam chegado e percebido a sua conversa, acharam estranho, mas não disseram nada, tinham ido comprar comida, e agora então eles oferecem comida para Jesus, e diz a palavra que Jesus estava com sede, era perto do meio-dia, estava sentado na beira do poço. Jesus tinha limitações e necessidades físicas, então estava com sede, era perto do meio-dia, estava com fome, e eles foram comprar comida para alimentar o corpo físico de Jesus. Mas quando eles vieram com a comida, Jesus disse a eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e concluir a sua obra. A nossa necessidade maior não é física. A nossa necessidade maior não é sentimental. A nossa necessidade maior é espiritual. E uma vez que nós alimentamos o nosso espírito, as outras coisas nós também alimentaremos, mas na ordem correta. Que o próprio Deus o santifique inteiramente, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados. Há uma sequência que a ordem dos fatores alterarão o produto final. A sequência é espírito, alma e corpo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, a comida mais necessária para nós é fazermos a vontade daquele que nos enviou e concluirmos a sua obra. A comida mais necessária para nós, a principal, a prioritária, a que a gente come primeiro, é o conhecimento, a convicção, a dedicação ao propósito de Deus na nossa vida. Sem o propósito de Deus, a tua mesa pode estar farta, mas você é um faminto. Sem o propósito de Deus, pode haver muita bebida, de todos os tipos, mas você terá sede. Sem o propósito de Deus, você pode ter os melhores relacionamentos, a pessoa que você idealizou como a companheira ou companheiro da sua vida, a família de comercial de margarina, e você um dia vai olhar e vai dizer assim, não faz sentido, não porque eles não são para você, mas é porque você está invertendo a ordem dos fatores. Primeiro o espírito, até porque para você ser um pai que a palavra do Senhor te instrui a ser, você precisa estar bem com Deus. Para você ser o marido que a palavra do Senhor instrui, você precisa estar bem com Deus. Para você ser a esposa que a palavra instrui, você precisa estar primeiro bem com Deus. Ninguém pode amar como Deus ama se não entender primeiro o amor do Senhor, se não estiver no Senhor. É disso que Jesus está falando com esta mulher e agora com os discípulos principalmente, porque uma coisa foi a palavra que ele deu à mulher: você precisa beber uma água que nunca mais você terá sede, você precisa de transformação, você precisa de conversão, você precisa conhecer o Salvador está diante de você. Ele estava ali trazendo uma palavra evangelística para uma irmã de nacionalidade que estava longe dos caminhos do Senhor e que havia perdido a consciência da adoração, e ele estava trazendo ela de volta para a sua essência, porque o Espírito clamava Pai. Agora com os discípulos ele estava trazendo uma palavra mais firme, no sentido de propósito, e ele estava dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a tua fome? Qual é a comida que nós devemos comer? Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo está em trevas, o mundo está num apagão, e não espere que a luz vai se acender se você não acender. Não espere que a luz vai se acender se você não brilhar. Sabe aquela situação tenebrosa na tua casa? É você que tem que brilhar. Sabe aquela situação tenebrosa no lugar onde você trabalha? Você tem que brilhar. O mundo está em trevas, e a palavra do Senhor nos ensina que para este mundo tenebroso é necessário que hajam fachos de luz, gente que brilha. A luz do mundo, que é o Senhor Jesus, ilumina candeias que, acesas no mundo, tornam-se luzeiros para sinalizar o caminho. O que o Senhor quer fazer de nós, qual é a vontade do Senhor? Glorificar o seu nome. O nome do Senhor precisa ser glorificado, e um dos sinônimos da glória é a luz, é a revelação, é o resplendor.
O Senhor quer ser glorificado. Agora é importante aqui fazer um parênteses, porque muitas vezes quando a gente fala que o Senhor quer ser glorificado e que nós devemos dar glória ao Senhor e que nós fomos criados para a glória do Senhor, às vezes passa-se a impressão a algumas pessoas que o Senhor é um Deus meio que narcisista, um Deus que tem uma necessidade de glorificação. Deus não tem uma necessidade particular. Deus tem uma preocupação coletiva. Quando o Senhor quer ser glorificado, não é porque Ele tem uma necessidade particular, individual de glória. Ele tem sim uma preocupação com a coletividade, porque Ele sabe que o mundo está em trevas e que existe um único caminho para que a humanidade possa chegar ao lugar de redenção e de salvação. Este caminho é Jesus Cristo, e esse caminho precisa ser iluminado, e para este caminho ser iluminado, sinalizadores, placas de sinalização precisam se acender, e é por isso que Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se ela no lugar alto para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A necessidade de Deus, ou a vontade de Deus para ser glorificado, é uma preocupação coletiva. Se o mundo está em trevas, a igreja precisa brilhar, e nós somos a luz do mundo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque é o que nos ensina a palavra. Então a gente precisa brilhar. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus? Esta é a pergunta talvez da maioria das pessoas. O que o Senhor espera de mim? O Senhor espera que você brilhe. O Senhor espera que você seja uma luz acesa. Ele é a luz, e Ele quer acender essa candeia que se chama-se você. Esta é a vontade do Pai, esta é a obra que o Senhor espera. A vontade do Pai para Jesus, daquele que o enviou, foi que ele morresse naquela cruz, ressuscitasse ao terceiro dia, concluísse a obra quando Ele gritou: está consumado. E agora, quando Ele vai aos céus, Ele deixa uma missão para a sua igreja: vivam de acordo com o meu ensino, brilhando neste mundo, porque um dia eu voltarei, e a sinalização de vocês terá salvo muita gente que vivia no vale de sombra de morte, mas raiou uma luz, e esta luz raiou, porque o meu Espírito em vocês tornou vocês candeias acesas. A vontade do Senhor é que você seja luz para o mundo. A vontade do Senhor é que a sua vida inspire. A vontade do Senhor é te colocar como cabeça. A vontade do Senhor é te colocar como governo. A vontade do Senhor é te colocar como uma referência. A vontade do Senhor é te colocar como um sinal, um sinalizador, uma placa muito bem iluminada, apontando o caminho. Sabe o que isso significa? Isso significa desfrutar da plenitude e levar pessoas a conhecer a vida plena. Nós só teremos sentido de vida quando nós entendermos o nosso propósito. Deus quer que você brilhe, seja onde você estiver, faça você o que você esteja fazendo, que a luz do Senhor brilhe sobre você, e que você seja uma candeia acesa em nome de Jesus. Foi isso que Jesus ensinou. Esta é a vontade do Senhor. Quando perguntaram para Ele: qual é a obra que Deus requer? O que nós precisamos fazer para ser salvos? E Jesus disse: a obra que Deus requer é esta: crer naquele que Ele enviou. O primeiro passo para você começar a brilhar é você crer em Jesus Cristo, e crer que aquilo que Jesus Cristo fez te tornou parte de algo que o Senhor está fazendo. O Senhor fez e o Senhor continua fazendo, e o que o Senhor fez que dependia dele está feito,
E o que o Senhor está fazendo, Ele está fazendo através da sua igreja. E o Senhor quer que você seja parte desse processo. E você começa a fazer parte desse processo a partir do momento que você crê. Crê em Jesus, crê no que Jesus fez e crê que aquilo que Jesus fez, Ele agora faz ainda outras coisas através de você. Vocês farão as mesmas obras e farão obras ainda maiores em meu nome. A obra não terminou. Aos Efésios, Paulo disse assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, eu criei. Eu criei no que Jesus fez, então eu sou salvo pela graça do Senhor. O favor do Senhor, por meio desta fé. Não por obras para que ninguém se glorie, porque a glória não é nossa, a glória é dele. Mas aí Paulo continua dizendo assim: nós, portanto, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais de antemão Ele preparou para nós praticarmos. Quando o Senhor nos salva porque de antemão Ele já preparou obras para nós praticarmos, obras para nós realizarmos, obras que nos tornam estas luzes acesas, iluminando o caminho e dizendo para as pessoas: existe sim vida plena, não existe vida fácil, não existe vida sem adversidades, não existe vida sem tribulações, não existe vida sem problemas, mas existe vida plena apesar das tribulações, existe vida plena apesar das aflições, existe uma vida de plenitude, e esta vida é para todo aquele que crê, e todo aquele que crê agora é salvo, e uma vez que é salvo porque creu, se torna parte do corpo de Cristo. E em João 15, Jesus explica isso muito especialmente. Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor, todo aquele que estando em mim não dá fruto, o pai corta, mas aquele que dá fruto, o pai poda, para que dê mais fruto ainda. Uma vez salvo, uma vez crendo, salvo, uma vez salvo, enxertado, uma vez enxertado, começa a dar fruto, e o fruto é o alimento para aqueles que estão com fome. O fruto é o testemunho, o fruto é a manifestação da glória, o fruto é toda a teoria se tornando prática, o fruto é toda a palavra que é letra apenas quando declarada simplesmente sem o Espírito. Com o Espírito, isso que eu estou falando é vida, porque ela se torna uma prática na nossa vida, no nosso cotidiano. O fruto é a reação natural daquele que está em Cristo. Não há como estar em Jesus. Quem creu em Jesus? Quem entregou a sua vida ao Senhor? Quem entendeu que Jesus é o Senhor? Agora você está em Jesus. E se você entender que a vontade do Pai é que você brilhe, você é um ramo enxertado nessa videira, não infrutífero, mas frutífero, fértil. Não haverá corte, haverá poda, aqui e acolá, os tapinhas nas orelhas de vez em quando, nos dedos de vez em quando, organização, disciplina, repreensão, ajuste, mas para quê? Para que haja mais fruto ainda. Quanto mais fruto você der, mais você vai glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, 2024, você vai frutificar como nunca frutificou antes, mais para a glória do Senhor. É promessa. Agora é uma promessa que passa por um culto racional, por uma compreensão, não por emocionalismos, mas por entendimento. Aonde estamos? Cremos, somos salvos, estamos enxertados, e naturalmente agora, por esse conhecimento que fomos enxertados, e a disposição para o serviço de concluir a obra do Senhor, vamos frutificar, vamos dar fruto, e é este fruto que vai glorificar o nome do Senhor, e este fruto é o que vai nos dar plenitude. Qual é a plenitude da árvore? Fruto. Qual é o ápice da vida?
frutificar. Qual é o ápice do teu trabalho? O resultado. Qual é o ápice da tua família? As conquistas, a construção daquilo que vocês estão fazendo. O ápice da vida de um crente é o fruto. Qual é o meu ápice? O que você acha que é o ápice quando eu prego? Sabe qual é a minha grande alegria? Quando eu vejo alguém dizer assim, ó, pastor, aquela palavra mudou a minha vida. Esse é o meu ápice, porque eu compreendo de que aquilo que eu fiz gerou vida, é o fruto da mensagem. Qual é a minha tristeza? É lançar sementes sobre pedregulhos, é lançar sementes que eu sei que tem vida no que eu estou falando, e às vezes cai em terra infértil, às vezes cai no meio de espinhos, às vezes cai em lugares que ela não frutifica. Agora, quando dá fruto, dá 30, 60 e até 100 vezes mais. Para mim, é o ápice. Todo mundo vive o seu auge quando vê o fruto. E no Senhor, o nosso auge é frutificar. Que fruto é este? Paulo explica em Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito, que Paulo fala de 9 características dele: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós estamos em Jesus, porque cremos, porque fomos salvos e agora estamos nele enxertados, nós vamos frutificar de acordo com a espécie que nós estamos enxertados, absorvendo toda a seiva e as vitaminas da raiz que é o Senhor Jesus, e nós vamos frutificar. Jesus disse assim, ó, se vocês permanecerem em mim, em João 15, e as minhas palavras permanecerem em vocês, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, ele dará muito fruto. Ele dará muito fruto, porque o Pai é glorificado no fato de darmos muito fruto, e sem mim, vocês não farão coisa alguma. Então entenda, é tudo sobre Jesus. Quando a gente fala que é tudo sobre Jesus, não é uma frase de efeito, é uma verdade incontestável. A sua vida vai dar certo se você entender que Jesus é o caminho. Não é Jesus e um ídolo, não é Jesus e uma nota de $1 dentro da carteira, não é Jesus e um amuleto, não é Jesus e uma dependência, não é Jesus e uma idolatria, uma placa denominacional. É tudo sobre e somente Jesus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você precisa entender que você veio dele. Você precisa entender que o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. Você veio dele. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você só está aqui porque o Senhor tem um projeto para a sua vida, te predestinou para algo. A predestinação é uma vontade antecipada do Senhor. Está aqui o projeto, você vai escolher se você vai viver ou não, mas eu te escolhi em mim, para que você dê fruto. Aqui está o projeto, dele, para ele. Então nesta vida, para ele, todos os dias da minha história, para ele. A partir do momento que eu tenho conhecimento, o tempo que passou está perdido, não se pode recuperar tempo, mas eu posso parar de perder tempo a partir de agora. Eu tive essa consciência, e a partir de agora então a minha vida é para ele, dele, por ele e para ele. Um dia nós vamos voltar, e em nome de Jesus, você vai chegar com os teus cestos cheios do fruto do Espírito. O fruto do Espírito que se manifesta em amor. Quando é que eu sei quando eu estou no Senhor? Eu começo a amar. Eu começo a amar gente que nem me ama. Eu começo a amar de graça. A maior crise que eu vivi foi quando o Senhor me deu o coração pastoral. Eu já testemunhei sobre isso. Eu fechei a porta da minha casa e foi como se o virar da chave da porta virasse uma chave dentro de mim. E imediatamente quando eu fechei a porta da minha casa, eu comecei a pensar em gente
que tinha me feito mal, gente que eu gostava de não gostar, gente que eu queria manter-me longe delas. De repente, do nada, uma vontade de ligar, de perguntar como está, de pedir perdão também pelos erros que cometi, de se interessar. Aquilo para mim foi uma crise. E o Senhor disse a mim: Fernando, eu estou te dando o meu coração, o coração pastoral. Jesus em João 13 disse assim: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E talvez alguém diga: meu Deus, como amar como Jesus amou? Como é possível amar os seus malfeitores? Como é possível amar gente que te despreza? Amar quem me ama é fácil, amar quem me devolve o amor é fácil, amar quem merece o meu amor é fácil. Agora, como amar quem não me ama? A pergunta não é essa, a pergunta é: como não amar se você está em Jesus? E a partir do momento que você está em Jesus, amor não é arrasto, é fluxo. Você está na videira, passa por você, não é nem você, é Deus através de você. Como não? Não consigo. Então, infelizmente, você está equivocado, você não está em Jesus. Você precisa hoje entrar em Jesus, porque a partir do momento que você estiver em Jesus, não será mais um arrasto, será um fluxo natural. Vai fluir, vai passar através de você. Talvez você nunca vai ter um relacionamento de amizade, mas amar é não desejar o mal, amar é não querer prejudicar, amar é, se puder, ajudar, amar é, se houver uma necessidade, é inimigo. Inimigo no mundo a gente mata, no reino a gente dá comida. E não é que você vai se esforçar, você não terá outra opção, você não conseguirá fazer de outro jeito, é natural. Você está em Jesus, você vai amar, porque é uma característica do fruto. Então o que a gente precisa é estar em Jesus. E o que é estar em Jesus? É ter uma consciência de que o seu ensino é a verdade, e parar de discutir com isso, parar de colocar ideologias mundanas, parar de colocar pensamentos e filosofia contemporânea, progressista. É o ensino de Jesus, o ensino de Jesus é a verdade. E quando a gente tem uma consciência de que o ensino de Jesus é uma verdade, se ele confrontar qualquer outro ensino que a gente tenha tido, ainda que seja um ensino cultural, de hereditário, histórico, familiar, o que vale é o ensino de Jesus. Quando o ensino de Jesus se torna uma verdade, acaba-se a retenção do fluxo da graça do Senhor sobre nós e através de nós. Quando eu amo, eu não estou apenas manifestando graça, eu estou encharcado pela graça, porque eu dou aquilo que eu desfrutei primeiro. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quando eu amo como Jesus amou, significa que eu estou desfrutando de todo o amor dele por mim, e antes de eu ser misericordioso por alguém, ele foi por mim. Antes de eu dar uma mão estendida a quem não merece, ele estendeu a mão dele a mim, e estende todos os dias. Ou você pensa que eu mereço estar aqui pregando? A mesma misericórdia que te acordou, me acordou. O mesmo amor que é a causa de você não ser consumido, é a causa de eu estar vivo aqui agora também. É o mesmo. Então, se eu estou em Jesus, não há como eu, conhecendo o seu ensino e dizendo amém para ele, não há como. Não é um arrasto, é um fluxo, porque não sou eu, é ele através de mim. O amor, isso é plenitude, isso é uma dádiva, isso é uma característica do fruto. Uma outra característica é a alegria. E a alegria não é um estado de matéria, a alegria não é um estado de alma, a alegria é um estado de espírito. Alegria significa contentamento. A vida da gente não pode ser acomodada. Contentamento não é acomodação. Contentamento é reconhecimento que, apesar de não viver o que eu gostaria de viver, o que eu estou vivendo também é graça do Senhor. E se eu não aprender a me contentar com o pouco, eu nunca estarei sobre o muito.
Se eu não aprender a me contentar com as coisas que eu tenho hoje, talvez eu nunca chegue a desfrutar das coisas que me foram prometidas. Porque as grandes coisas do Senhor, uma árvore frondosa começou com uma pequena semente, muitas vezes desprezível. Um pomar começou com uma terra muitas vezes arrasada. E a alegria do semear com choro, o corpo, a matéria, as circunstâncias provocam choro, mas a alegria não é um estado de circunstância, a alegria é um estado de espírito. Aqui dentro estou alegre, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Aqui dentro estamos alegres, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui dentro estamos alegres, porque embora não entendamos muitas vezes os protocolos e as ações, as circunstâncias da vida, que são as adversidades que nos atingem, a gente sabe que o Senhor é bom. Então eu tenho esse estado de contentamento, para desfrutar das pequenas coisas, e viver o grande de Deus no futuro. Nós somos uma igreja, que ela tem irmãos de todas as classes sociais. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas para que a gente seja didático. Se você for lá no estacionamento, você vai ver lá um carrinho velho no estacionamento. E talvez o irmão que está aqui dentro, triste, que afinal de contas, esse carro velho que só me incomoda, tem dado muito problema, gastando com isso. Mas se você for lá no estacionamento, talvez você vai ver carros importados, de última geração. Provavelmente tem. Quem garante que o irmão está feliz? Talvez o irmão que está no carrão também está triste, porque felicidade e alegria não é um estado de matéria, é um estado de espírito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se você do carrinho velho aprender a ser alegre e contente, apesar de que aquilo ali não é o teu fim, é só uma transição, mas aprender a se contentar com o que tem, focado naquilo que ainda vai construir, fixado no que vem adiante, quando você chegar no carrão, você vai se divertir, não é por causa do carrão, você vai se divertir porque você vai se lembrar do carrinho velho. Lembra do fusquinha que molhava o pé? E a tua memória vem agora naquilo que é luxuoso, naquilo que é grandioso. Eu estou usando um exemplo material, mas a tua memória de alegria vem porque você se lembra do trajeto, não é o fim, é o trajeto que está a felicidade. E quem não aprende a valorizar as pequenas coisas, não desfrutará das grandes coisas. Agora, quem está em Jesus, desfruta do contentamento, a alegria na vida. Por isso que Paulo diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou não tendo nada. Eu aprendi. Eu estou falando aqui, eu estou vivendo dias de alegria, porque nós estamos falando aqui num sistema de som que nós compramos de última geração, que era um problema nessa igreja. Os irmãos lá atrás estão ouvindo o som perfeitamente, última geração. Mas eu me lembro o dia que nós começamos a igreja, que um amigo meu, o Júnior, lá da Casa Biel, tinha 2 caixas velhas, e ele nos emprestou para nós começarmos o culto. 4 caixas, 2 ficaram na frente, 2 atrás, porque a igreja era comprida, só que tinha um delay das caixas da frente para a caixa de trás. Aqui na frente eu estava fazendo o apelo, lá no fundo eu ainda estava lendo o texto. E sabe o que eu tinha? Alegria. Que a gente se alegrava com as tragédias que aconteciam dentro do culto, aquela reverberação, aquela confusão, mas no final dava tudo certo, porque Deus ajustava. Deus ajusta quem tem um coração alegre. Deus ajuda quem aprende a se alegrar com as coisas. Deus ajuda quem aprende a fazer graça muitas vezes da desgraça, porque entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem dia que a gente vai chorar, tem dia que a gente vai lamentar, mas lá na frente, se nós perseverarmos no nosso coração alegre no Senhor, nós vamos desfrutar de dias de maravilhosa graça e abundância, até o dia em que nós nos achegaremos diante dEle, e nesse dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, mais lamento, nem mais morte, porque tudo terá acabado, até a morte será vencida. Então se alegra hoje,
Se alegra com as possibilidades. Amanhã é segunda. Se alegra. Oportunidades serão dadas. Estado de contentamento. Paz é uma outra questão. Jesus disse assim: eu vou parar na paz, porque tinha muita coisa para falar. Eu continuo semana que vem para a gente ficar dentro do horário. Mas a paz, Jesus disse assim: eu não dou como o mundo dá. Eu deixo a minha paz a vocês. E a minha paz não é a que o mundo dá. A minha paz é diferente. A minha paz é uma paz que excede todo o entendimento. Deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. A paz no mundo muitas vezes é a ausência de guerras. Ter paz no mundo muitas vezes é sinônimo de não ter nada que lhe prejudique. Paz que Jesus está falando, a palavra original é eirene, e eirene significa ausência da devastação e das dores causadas pela guerra. Paz não é você não ter passado por guerras. Paz é você mesmo diante das guerras ter tranquilidade. Paz é mesmo nas devastações que muitas vezes as guerras promovem. Porque o teu inimigo, ele não vencerá a guerra, mas muitas vezes ele parece que tem vantagem nas batalhas. E paz é você ceder todas essas circunstâncias e manter o teu coração firme. Porque isso vai te impedir de errar e vai te ensinar a fazer e se ajustar dentro da circunstância que você estiver. Deus não nos livra das guerras, Deus nos livra nas guerras. Deus não vai te livrar dos problemas, Deus vai te livrar nos problemas. E o que vai fazer você enfrentar os problemas e não cometer uma loucura é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quem está de fora diz assim: como é que pode? E você sabe que o teu coração está firme no Senhor. E apesar de ter uma devastação causada por uma batalha, por causa de uma guerra, essa devastação não é o fim, essa devastação é só uma circunstância. Para fazer uma metáfora, imagina que você construiu uma casa. Tem gente aqui que sabe bem o que eu estou dizendo. Você construiu uma casa espiritual, uma casa relacional, uma casa material. Você construiu uma casa. E nessa casa você tinha tudo que você gostava. Você conseguiu edificá-la. Você tinha belos quartos. Você tinha uma bela cozinha, uma sala de estar. Você tinha um jardim. Você tinha uma lareira, você tinha coisas que você queria ter na casa. De repente, uma bomba do inimigo explodiu bem no meio da casa e só sobrou entulhos. Mas você não morreu. Sabe por quê? Porque aqueles que estão no Senhor, o maligno não lhe toca. Muitas vezes devasta as coisas nossas, mas em nós não toca. Só que a realidade é, você agora está sentado ou estava sentado sobre entulhos, mas no Senhor veio uma estranha e maravilhosa paz que excedia todo o entendimento. Sentado sobre os entulhos de uma devastação total causada por uma bomba maligna, você agora pensa: vamos começar de novo. E aí você começa a limpar os entulhos, e você começa a tirar os entulhos, e você começa a limpar toda a casa, tudo que sobrou, você tira tudo que foi estragado, e agora, com uma paz que excede todo o entendimento, você começa a reconstruir uma casa, você começa a construir algo novo, você começa a fazer algo inédito. E sabe qual é o resultado final? Aquilo que diz em Joel:
a glória da segunda casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor. Se você não concluiu, você está perto de concluir. Você sabe que o que você está construindo agora é melhor do que um dia você teve, ainda que você tenha tido algo maravilhoso. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio, e o vinho que o Senhor serve por último é melhor do que o vinho que foi servido primeiro. Ou seja, a glória deste segundo templo será maior do que a primeira, assim diz o Senhor. E neste lugar, diz o Senhor, estabelecerei a minha paz. Tem devastações que causam na nossa vida, que nos tiram do comodismo. Parece que é o nosso fim, mas é uma estratégia do Senhor para construir uma casa muito maior, para fazermos coisas muito melhores, para avançarmos. Tem gente que sabe o que eu estou dizendo. Tem gente que aqui dá glória a Deus por tragédias que viveu no passado. Tem gente que está dando glória a Deus hoje por situações de adversidades traumáticas que disseram: agora mataram, agora não tem mais jeito. E você sobre os entulhos, começou a reconstruir, começou a reconstruir, começou a reconstruir. E talvez nem esteja pronto ainda, mas já se vê que a glória desta nova casa é maior do que a primeira, porque este é o Senhor que nos dá uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e nos dá sabedoria na mente. E aquilo que nós estamos construindo hoje é maior do que aquilo que um dia foi destruído. E nesse lugar o Senhor estabelecerá a paz. E eu paro por aqui, senão vou até meio-dia, porque tem muita coisa para dizer. Fala na semana que vem. Eu quero te convidar a ficar de pé.